Você sabe a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição? Se não sabe, vai aprender agora. Mas antes, me dá aquela força, dá um joinha, se inscreve no canal para sempre ser notificado quando nós postarmos vídeos novos. Bora lá, pessoal! Erro de tipo e erro de proibição, muito simples, muito fácil para você entender. Olha só, o erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo. A linguagem jurídica, ele desconhece a existência de uma elementar do fato típico. O agente não sabe o que está fazendo. Exemplo, é aquela pessoa que olha para um relógio, acredita que é seu e pega. Ele não sabe que está cometendo um furto, por quê? Linguagem jurídica. Ele desconhece a existência de uma elementar do fato típico, qual seja o coisa alheia móvel. Ele acha que o relógio é dele, mas não é. Isso é erro de tipo. A gente comete uma conduta típica e ilícita sem saber que está a cometendo. Ele desconhece uma elementar do fato típico. Ele não sabe o que está fazendo. Qual que é a consequência do erro de tipo? Olha só, depende. O erro de tipo, ele pode ser evitável ou inevitável. O erro de tipo evitável é aquele que é praticado só porque o agente não tomou os cuidados que se espera de um homem médio. Aí se exclui o dolo, mas é possível a punição a título de culpa se o crime cometido permite a modalidade culposa. Agora, olha só, se é um erro de tipo inevitável, também chamado de desculpável, um erro de tipo que qualquer pessoa em situações parecidas também cometeria, se exclui tanto o dolo quanto a culpa, o agente não responde pelo crime. Entendeu? Erro de proibição. O erro de proibição nós também temos uma má compreensão do agente. Só que o agente aqui, ele sabe exatamente o que está fazendo, só que ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é um crime. Então, olha só, vamos para a linguagem jurídica. O agente desconhece a ilicitude da sua conduta. Exemplo, o holandês, esse aqui é o exemplo clássico da doutrina, o holandês que vem para o Brasil e consome entorpecente. Ele sabe exatamente o que está fazendo, só que ele não sabe que a sua conduta é no Brasil considerada crime. Entendeu? Então, olha só, erro de tipo, não sabe exatamente o que está fazendo. Erro de proibição, sabe o que está fazendo, mas não sabe que aquilo que a pessoa está fazendo é considerada crime. Qual que é a consequência do erro de proibição? De novo, depende. Depende se é um erro evitável ou se é um erro inevitável. Se é um erro inevitável, exclui-se a culpabilidade, porque o agente não tem potencial consciência da ilicitude. Agora, por outro lado, se é um erro que poderia ser evitável, se a gente tomasse as cautelas esperadas de um homem médio, olha só, aí não se exclui a culpabilidade, a gente vai responder, mas ele vai responder com a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Então aqui as diferenças básicas entre o erro de tipo e o erro de proibição. Erro de tipo, a gente não sabe o que está fazendo, exclui o dolo ou o dolo e a culpa, a depender se é evitável ou inevitável. Erro de proibição, a gente sabe o que está fazendo, mas não sabe que é crime. Pode excluir a culpabilidade ou diminuir a sua pena de 1/6 a 1/3, se é evitável ou inevitável. Estão entendendo? Certinho? Vamos complicar um pouquinho mais. O erro de tipo e o erro de proibição podem ser diretos ou indiretos. E o exemplo que eu falei para vocês é do direto. Erro de tipo direto, a gente não sabe o que está fazendo. Erro de proibição direto, a gente sabe o que está fazendo, mas não sabe que é crime. Vamos para o indireto, então. No erro de tipo indireto, o agente acredita que está em uma situação de excludente de ilicitude. Então, ele, de novo,
erra acerca dos fatos, ele não sabe o que está fazendo. Ele acredita que aquela situação possibilita, por exemplo, que ele atue em legítima defesa, em estado de necessidade, em cito cumprimento de dever legal. Ele acredita que está presente uma hipótese de exclusão da ilicitude, só que não está. É um erro da interpretação do agente acerca dos fatos. Ele não sabe o que está acontecendo, por isso é erro de tipo. Exemplo trazido pela doutrina. O agente que, andando na rua, encontra o seu desafeto. Olha só, você está andando na rua e encontra o seu inimigo. E você verifica que o seu inimigo coloca a mão no bolso. Naquela hora, o agente, ele olha para o inimigo e acredita, de verdade, que o inimigo ele vai tirar um revólver do bolso. Então, ele acredita que está em uma situação de legítima defesa, o que a gente chama de legítima defesa putativa. Ele imagina, então, que está em uma situação que se exclui a ilicitude da sua conduta. Porque o que ele faz? Ele vai e atira. Ele atira em uma falsa compreensão de legítima defesa, em uma legítima defesa putativa, porque ele tem uma má compreensão dos fatos. Ele acredita que está em situação de legítima defesa e por isso ele pode se defender. Olha só, esse é o erro de tipo indireto. O agente, de novo, olha só, erro de tipo, o agente não sabe o que está acontecendo. Ele acredita que está presente uma situação que lhe permite atuar em legítima defesa, mas na verdade essa situação não está presente. O seu inimigo, do nosso exemplo, não vai tirar um revólver do bolso, vai tirar uma flor. Olha só, não tem legítima defesa. Qual que é a consequência do erro de tipo indireto? As mesmas do erro do tipo. Pode excluir o dolo e a culpa, ou só o dolo e permitir a punição na modalidade culposa, a depender se o erro é invencível ou vencível. Entendeu? Agora vamos para o erro de proibição indireto. No erro de proibição indireto, de novo, erro de proibição. O agente sabe o que está fazendo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe, olha só, ele sabe que como regra, aquela conduta que ele vai praticar seria considerada crime, mas ele acredita por falsa compreensão do direito, que a sua conduta está enquadrada em uma situação de excludente de ilicitude. Então, o exemplo clássico, o marido encontra a mulher com outro. Ele acha que pode matar ambos por se encontrar em uma situação de legítima defesa contra a honra, o que não existe. Então, ele sabe, olha só, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe que matar é crime, mas ele acredita que está diante de uma situação em que é excluída a ilicitude da sua conduta por uma suposta legítima defesa da honra. Bom, pessoal, então olha só qual é a consequência? As mesmas do erro de proibição direto. Pode-se excluir a culpabilidade se for um erro inevitável, qualquer pessoa cometeria, ou a diminuição da pena se for um erro evitável. Erro de proibição, direto e indireto. O erro de proibição direto, a gente sabe exatamente o que está fazendo e acredita que não está cometendo crime. O holandês que não sabe que o consumo de droga é considerado crime no Brasil. Erro de proibição indireto, a gente sabe o que está fazendo, sabe que como regra é crime, mas acredita que está diante de uma situação que exclua o caráter ilícito da sua conduta. Esse suposto exemplo aqui da legítima defesa contra a honra, tá? Consequências do erro de proibição, pode-se excluir a culpabilidade pela ausência de potencial consciência da ilicitude ou apenas permitir a redução da pena. Pessoal, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. De novo, me ajudem, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!